Fala pessoal, Francis do Manual Negócio Online, e nessa aula nós vamos dar um overview bem rápido de um gerenciador de Docker, que é o Portainer, uma ferramenta muito conhecida aí para a galera que já trabalha, que já é de TI, mas pode não ser conhecida por você, e a gente não quer entrar aqui em nada teórico, tá? Lembrando que o Setup MNO ele já instala esse danado desse Portainer, ele já instala todas as aplicações, você não precisa conhecer muito disso, mas nós vamos ensinar você que, se você quiser se aprofundar, ele é um facilitador. Por que ele é um facilitador? Porque você teria que conhecer comandos de programação, por exemplo, comandos, trabalhar com a linha de comando, com aquela tela preta, para, por exemplo, listar containers. Então, eu vou explicar para vocês agora, dar um overview no Portainer, tá? Eu já estou logado nele e a gente vai ter aulas em que mostra como entrar nele. Ele é bem complicado, então eu não vou entrar no mérito de explicar ele todinho. É só um overview para dizer que você só tem que entender uma coisa. Todas as aplicações, elas rodam separadamente no servidor. Essa é a grande vantagem da estrutura que nós montamos hoje. Então, só para você ter uma noção, eu vou inverter um pouquinho, começar pela ponta. Containers. Vamos imaginar que os containers são as aplicações. Meu N8N, ele tem mais de um container porque ele está em modo fila, mas eu tenho aqui container do Chat-Ut. Isso tudo que você vê verdinho, bonitinho, eu quero que você entenda que são os aplicativos rodando, tá? Olha que legal. E o Portainer é a melhor forma. A gente hoje não vai entrar na linha de comando, senão vai dar um nó na cabeça de quem não conhece muito, mas o nosso Setup MNO ele já instala tudo isso, tá? Você já instala o seu N8N e já vai ter essa tela aqui. Você instala o Chat-Ut e vai ter essa tela aqui. E no conceito de Docker Swarm, a gente só está usando um servidor. Então, um manager só, tá? Apenas um manager. Eu vou querer te explicar que a nossa estrutura permite usar várias aplicações e, ao mesmo tempo, você pode usar mais de um servidor. Na instalação básica, a gente só usa um. O legal de usar vários servidores, só vou te explicar isso sem querer te complicar sua mente, é você imaginar que isso aqui é um manager, onde a gente vai instalar inicialmente as aplicações. É um servidor que você vai contratar, né? Vamos imaginar que a gente está aqui, ó, tá? Então, isso aqui, ó. Então, isso aqui, ó, é um servidor. E está num manager. Mas a gente poderia, no caso do Docker Swarm, contratar outro servidor, que pode ser em qualquer empresa, na mesma empresa de hospedagem que você está, outra empresa, e ele ser um escravo, um worker do manager. Aí você pode colocar, inclusive, mais de um worker, mais um outro servidor, pendurar também nesse nosso manager. Qual que é a vantagem do Docker Swarm? Só para você entender. Imagina que você está em uma empresa chamada Contabo, que cai muito o servidor dela, e o seu aplicativo está aqui, o mesmo aplicativo, vamos imaginar um N8N da vida, ele está rodando aqui, se esse servidor cair, o Docker Swarm, ele tem uma coisa chamada Load Balancer, vou explicar com bastante calma para você, e ele fala, é como se fosse um gerente, e isso é um funcionário, ele está rodando o trabalho aqui, que seria o N8N. Se esse carinha cai, olha que interessante, o manager fala assim, ó, roda o N8N no Worker 2 aqui, ó, ou no Worker 3, e por aí, ou no Worker 4, e aí vai. E por aí vai. Ou seja, a grande vantagem do Docker Swarm, eles chamam de escala horizontal, que você não precisa contratar servidores gigantes dedicados, não, você tem um manager, 2 ou 3 managers parrudos, e você distribui as aplicações entre workers, porém, quando um worker cair, o manager não deixa cair essa aplicação, isso é fantástico, né? E aí ele coloca o worker mais indicado, próximo worker que tem mais condições, mais recursos, memória, RAM, para rodar. É como se fosse um otimizador ali, um gerenciador total. No caso da nossa instalação, a gente só está com um manager, tá? Que funciona muito bem para escala horizontal, para quem vai vender um sistema que não pode cair, que vai ter muitos acessos, aí você pode ir para essa estrutura mais completa.
Então, o Portainer, ele gerencia aquele manager que eu estou mostrando aqui, ó. O Portainer está gerenciando todas as aplicações que estão rodando nele, né? Então, vamos imaginar assim que isso são as aplicações. É uma explicação bem rápida, tá? Não quero entrar na teoria. A gente lá na comunidade vai ter até indicação de cursos, mas é só para você ter uma noção. Agora a gente vai voltando aqui no serviço, são as regrinhas. Olha só, parece, né? Olha aqui, ó. Tem também a referência do serviço que é o Chatout. Aqui é a regrinha para aquilo que eu acabei de te mostrar, que os containers funcionem. Aqui são as regrinhas. Então você vê que o N8N tem mais de um serviço, né? O N8N porque ele está em modo fila. Então você acha aqui, ó, alguns serviços do MCP, olha que legal. Então, as regrinhas, tá bom? E o stack, só para você entender por enquanto, eu vou ensinar até você a brincar com isso aqui, você não precisa se preocupar com isso. E os stacks é onde tem um conjunto de serviços. Pode ser, o N8N, o Chatout, ele tem 2 serviços. Ele aqui não separa. E esse stack é o que o nosso autoinstalador já tem na mente dele, na memória dele, ele que gerou isso aqui tudo, tá? O nosso autoinstalador que gera. Você poderia trazer esses stacks de fóruns, copiar e colar aqui, né? Copiar e colar um stack desse aqui, que é só um arquivo, gente, muito legal. Que já ia rodar, o N8N já ia rodar. Mas você tem que mexer nas variáveis. O nosso autoinstalador, ele já faz tudo. Você só responde para ele, ele faz as perguntinhas lá, qual que é o domínio, e ele já instala, ok? Só para você entender isso. Então esse stack é o nosso instalador que preencheu aqui. Você poderia fazer manualmente? Poderia, mas imagina o trabalho. Ele tem praticamente todas as variáveis de ambiente da aplicação em si. Aqui nós estamos falando em Chatout. A gente tem 2 aplicações que, por sua vez, no stack, já põe, os serviços podem estar tudo aqui. Aí vira 2 serviços lá, porque eu tenho 2 serviços aqui, tá vendo? Ó? Lá no services vira 2 serviços, que por sua vez, lá nos containers, ó, o Chatout aqui, ó, 2, tá vendo 2 aqui, ó? Para facilitar a sua vida, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui eu filtrei, ó, tem 2 serviços que por sua vez, eu vou em containers, Chatout, tem 2 serviços. E o stack é a regra geral ali com todos, por isso que eu tenho um só, né? Eu tenho um só aqui no stack. Gente, o Portainer, ele é muito intuitivo de se usar, mas você não precisa entrar nesse mérito, tá? Então, só para você entender que ao invés daquela tela preta, você tenha hoje um orquestrador aí, né? Um gerenciador das aplicações, que é o Portainer, tá? Então, a nossa estrutura, ela não usa intermediários, como o EasyPanel e nem Qualify. A nossa estrutura instala exatamente igual os DevOps experientes, que não usam Qualify, não usam EasyPanel, instalam. A vantagem é que o Setup MNO faz tudo. Ele já instala tudo para a gente. Agora só falta alguns conhecimentos básicos para você na aplicação. Mas está vendo esse Portainer aqui, essa instalação? Ele já está rodando, tá? Ele já está rodando no nosso servidor. Vou até sair aqui para te mostrar. Foi o nosso Setup MNO que instalou esse carinha aqui. Ele é um dos serviços que eu acabei de mostrar. Ele é uma das aplicações que está aqui dentro dele próprio. Ele está dentro dele próprio aqui. Tem várias aplicações, tá bom? Só para um overview, não fique preocupado. A gente, se você tiver alguma dúvida, a gente vai entrar para um lado teórico, mas ele não faz parte desse curso. A gente vai compartilhar ele. Se você quiser uma base de conhecimento nessa aula, tem aí embaixo na descrição, se quiser se aprofundar mais, onde a gente manda alguns vídeos do YouTube, algumas coisas explicando melhor. Não há necessidade nenhuma, tá? A não ser que você tenha essa gana de aprender, é muito bom. Não vou dizer que não é agregador e que não é interessante, tá? A ideia aqui no nosso curso é mão na massa, é você instalar as aplicações. Se você quiser se aprofundar em Docker, Docker Swarm, Portainer, Kubernetes, aí é muito interessante você ir para esse caminho, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.